Lucas 7, a partir do versículo 11, diz assim, olha só o que diz a bendita palavra do Senhor, diz assim, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores, não chores. Chegando-se Jesus, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno a você, levante-se. Versículo 15: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Quantos pode dar um glória a Deus aí? Curve a sua cabeça, sentado mesmo. Pai, lemos essa porção da tua palavra, sabemos que a tua palavra é pura, sabemos que a tua palavra é imutável. Fala conosco, Senhor, ativa o nosso coração, ativa a nossa mente nesta noite, Senhor. Tira tudo aquilo que tenta impedir esta pessoa de receber a tua palavra, Senhor. Quebre todas as cadeias contrárias, quebre todas as resistências malignas nessa noite, e que em tudo o Senhor seja adorado, celebrado, exaltado aqui nesta noite, Senhor. É assim que oramos, já no início desta ministração, em nome de Jesus. E o povo de Deus pode selar dizendo amém. Glória a Deus. Que porção da palavra do Senhor, hein? Que texto maravilhoso, como é toda a Bíblia Sagrada. Meu amado irmão, minha amada irmã, que coisa preciosa é a palavra bendita do Senhor. Por isso que temos que pensar nela, por isso que temos que assumir ela, por isso que temos que tomar posse da palavra de Deus para as nossas vidas. Tomar a palavra do Senhor para nós, cada texto, cada detalhe da palavra do Senhor. Deus está sempre falando conosco, marcando o nosso coração, renovando a nossa alma, renovando a nossa mente. Eu sei que só na leitura de um texto desse da palavra do Senhor, o Espírito Santo está já marcando a gente, renovando o coração da gente, ativando a alma, ativando o nosso coração, meu irmão, só com a leitura da palavra do Senhor. Este aqui é mais um dos milagres que o nosso Senhor realizou, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza milagres. Ele é um Deus que realiza os grandes milagres. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos
35 milagres que foram registrados na Bíblia, mas a narrativa lá do livro de João, finalzinho, diz que se todos os milagres, se tudo tivesse sido colocado ou registrado, não teria como, porque não caberia em livros. Mas nós temos 35 que foi colocado para a gente pensar, para a gente olhar, para a gente tirar as melhores lições para as nossas vidas. Ainda bem que Ele continua sendo o mesmo e operando maravilhas e operando milagres. Para você pensar nessa cena, porque o texto que acabamos de ler, Jesus estava ali em Cafarnaum, e aí Jesus pega a sua caravana, os seus discípulos, os seus seguidores, e a Bíblia diz que uma numerosa multidão saiu dali para ir em Naim, uma cidade pequena, e Jesus sai para ir lá em Naim. Aqui a gente já aprende algo assim muito importante para nós. Gente, como é bom servir um Deus tão extraordinário como o nosso, que se importa com a gente. Jesus andou o dia todo, era pelo menos um dia caminhando para chegar numa cidade muito pequena. Hoje ela é pequena, antes era apenas uma vila muito menor ainda, mas Jesus, que se importa com a gente, que ama a gente, Ele fez toda essa trajetória por causa desta mulher que estava enfrentando um desafio gigantesco lá. Você não encontra nenhuma narrativa bíblica dizendo que Jesus realizou outro milagre em Naim. Você não encontra nenhuma outra porção na Bíblia falando que Ele realizou algo além deste milagre que Ele realizou. Sabe por quê? O nosso Deus se importa muito com cada um de nós. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele se importa com você, meu irmão. Ele se importa com você, minha irmã. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o texto sagrado diz que Jesus sai com essa multidão, e agora encontram outra multidão. Era a caravana da vida encontrando a caravana da morte. Que cena, hein, gente? Uma multidão acompanhando Jesus, e a outra multidão acompanhando agora aquela mãe, aquela mulher que ia sepultar o seu único filho. Que cena! Que cena! E essas multidões se encontram ali, eles saindo do portão da cidade, Jesus chegando com a sua caravana, e o texto sagrado que lemos diz que Jesus viu aquela situação. Jesus viu, porque Ele vê, Ele sabe e Ele conhece todas as coisas, e Ele viu aquela cena. E o texto que acabamos de ler diz que Jesus chegou e mandou que parasse, tocou ali naquele caixão, naquele morto, e aquele morto passou novamente a viver. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, um toque de Jesus muda toda a história da nossa vida. Um toque de Jesus muda todo o cenário. Um toque de Jesus no seu coração, no meu. Um toque de Jesus na sua casa. Um toque de Jesus na nossa caminhada, na nossa trajetória, pode mudar tudo. Porque nós estamos aqui, porque foi isso que exatamente aconteceu conosco.
Jesus tocou lá dentro do meu coração e tocou lá dentro do seu coração, e você está aqui nessa noite hoje, celebrando, cultuando e bendizendo ao Rei da Glória, dizendo: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. O toque dele, gente. Jesus toca no morto e o morto ressuscita. Jesus toca no leproso e não fica leproso, é o leproso que fica curado, e Jesus continua puro e continua santo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Que Ele possa tocar em nós aqui nessa noite, tocar no nosso coração, tocar naquele mais profundo do nosso ser aqui nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos querem receber esse toque de Jesus aí? Aquele toque que nos levanta, gente, muda a nossa vida espiritual, muda a nossa caminhada, aquele toque que muda, que transforma, aquele toque especial da parte do Senhor Jesus sobre as nossas vidas aqui nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Ele tem essa liberdade de fazer isso aqui conosco, nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. É que eu estou entendendo da parte do Espírito Santo, Ele tocando, renovando o nosso coração, renovando a nossa alma, renovando a nossa fé, firmando o nosso coração, Ele tocando em nossa mente, Ele tocando nos nossos olhos, Ele tocando em nós, aqui nesta noite, para nós nos levantar também, nós nos levantar com poder, com graça e com unção dele. Como ele disse a esse jovem: levanta. Você viu que tem várias narrativas bíblicas que Deus está sempre nos impulsionando nessa direção, a gente levantar, sabe? Levanta, seja cheio da minha graça, da minha unção, seja cheio do meu poder. E o jovem levantou, e o texto diz que ele começou a falar, e ele o entregou para a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos querem receber milagre da parte do Senhor nessa noite aí? O toque dele sobre a sua vida, o toque dele sobre a sua vida vai ativar o seu coração, vai ativar a sua alma, vai ativar a sua vida espiritual, vai ativar os melhores dons em nós, que ele possa tocar em nós e que os melhores dons sejam ativados nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré, para a gente servir mais, orar mais, buscar mais, se consagrar mais, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quero, diante dessa porção da palavra do Senhor Deus que foi lida aqui nessa noite, quero pensar com vocês e fazer aqui umas 4, 5 considerações desse texto e aplicações para o nosso coração, para o meu e para o seu coração aqui nessa noite. E depois vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele derrame sobre nós essa graça e esse toque em todos nós aqui nessa noite, no nome de Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos diante de um texto precioso, com muitas lições, com muitas verdades, com muitas coisas que nós poderíamos aplicar sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. E a primeira consideração que eu quero fazer com vocês desse texto é que a vida é ao vivo e a cores, e todas as pessoas enfrentam desafios, lutas e batalhas. Toda família tem as suas lutas, os seus desafios, as suas batalhas, as suas adversidades. Estamos diante de uma narrativa que nos informa com muita clareza isso. Uma mulher que já tinha perdido o seu esposo e agora
para a situação ficar mais tensa, mais desafiadora, ela perde o seu único filho. Que tensão, hein? Que desafio, que luta. Sabe por quê, meu irmão? Todas as pessoas, em todos os lugares, elas enfrentam as suas lutas, as suas batalhas, as suas adversidades, os seus desafios, porque isso faz parte da vida. Isso faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Nessas minhas andanças em alguns lugares, alguns países, tanta gente visitando missionário, indo em muitos lugares, em muitas igrejas, conhecendo novas pessoas, novos povos, sabe? Meu Deus, você fica pensando, meu Deus, todos eles têm os desafios que nós também temos lá. É uma luta que surge, é uma notícia que surge, é um desafio que surge na nossa casa, é um desafio que surge na nossa família. Alguns anos atrás, eu tive que enfrentar um desafio desse, que certamente foi o maior desafio que eu já enfrentei no meu meio século de vida. Quando trocaram o meu segundo filho na maternidade, deu mídia nacional, levei uma criança que não era o meu filho, eu levei ela, daí de algum tempo ela foi acometida de um câncer, o câncer gravíssimo, seríssimo, e eu estava diante de um desafio gigantesco. Sabe por quê? Os desafios, eles acontecem, eles surgem. A grande questão é como que nós militamos diante dos desafios que surgem. Por isso que eu disse para vocês que toda família enfrenta lutas, batalhas e desafios. Isso faz parte da caminhada. Nós entendermos isso, buscar de Deus direção, buscar de Deus luz, buscar de Deus, sabe, o tempo todo, como que nós vamos militar agora diante desses embates que surgem na nossa caminhada. Por isso que o próprio Senhor Jesus já diz, João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, lutas, batalhas. Que bom se a gente não, nem sei se é bom, né? Porque a gente não ganharia músculo espiritual também, não ganharia maturidade, não é verdade? Não ganharia assim essa vida mesmo mais fortalecida, mais resistência, sabe? Porque esses desafios, essas lutas nos faz também mais resilientes, sabe? Nos faz mais fortes também. Mas é importante a gente saber que todas as pessoas normais enfrentam esses embates, essas lutas e esses desafios. Quantos aqui já enfrentaram luta na caminhada da vida? E quantos já enfrentaram? Está vendo? Que não sou só eu e nem só algumas pessoas. Sabe por quê? Você é normal. Você é uma pessoa normal. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos diante de um cenário que nos apresenta isso. E se a gente for olhar para os homens da Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse, cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, hein? Cada luta, cada embate, muitos homens da Bíblia que enfrentaram problemas desafiadores dentro da sua casa, na sua família, no seu lar. Olha que coisa, está cheio disso na Bíblia, gente. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos esses desafios de homens e mulheres de Deus que também depararam com esses desafios da caminhada. Então, faz parte da caminhada. Pastor, estou enfrentando uma luta, estou enfrentando um desafio, estou enfrentando uma batalha. Então, é continuar clamando ao Deus dos céus, ao Deus que tudo pode, que tudo vê, o Deus que nos ama, que tem compaixão de nós, pedir para Ele
derramar da bondade sobre as nossas vidas. Segunda lição ou aplicação que nós poderíamos tirar dessa porção tão preciosa da palavra do Senhor aqui nesta noite. Que desafio, hein? Que Jesus chega diante desse cenário e aí Jesus fala para a pessoa, para a mulher: não chore, porque Ele é o autor da vida, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E Ele diz: não chores, chores. Sabe o que podemos tirar e aprender e considerar, meu irmão? Todos nós, todas as pessoas precisam desta consolação, desta ação. Todas as famílias, toda a família, todas as pessoas precisam ser amparada e consolada. Todos nós. Por isso que o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, passou por aqui, cumpriu com o seu propósito, cumpriu com a sua missão, e Ele subiu aos céus, e Ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos o Consolador, hoje nós temos o Espírito Santo caminhando conosco, meu irmão, minha irmã. Ele é o nosso Consolador. Não sei a luta ou embate que você esteja enfrentando, mas você tem o Espírito Santo com você. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo trabalhando. E olha que nesse tempo desafiador, como o Espírito Santo tem trabalhado, hein, gente? Como o Espírito Santo tem consolado as famílias, como o Espírito Santo tem consolado os lares, como o Espírito Santo tem consolado a nossa vida, tem consolado o seu coração, como o Espírito Santo está atuando de uma forma tão abundante e tão especial, porque Ele é o Espírito Consolador. Jesus ali, diante daquele cenário, diante daquela situação, chega lá Jesus dizendo: não chores. Nós mesmos, só de pessoas que trabalhavam diretamente com a gente, na nossa equipe da diretoria da CBN, eu perdi de forma direta 2 pessoas, sem falar outros pastores, sem falar de outras pessoas próximas que trabalhavam na liderança com a gente, lá na IBN Cristo Rei, mas o Espírito Santo trabalhando em tudo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Pessoas que talvez estejam entre nós, que também enfrentou esse desafio, perdeu alguém, e o Espírito Santo derramando sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, fazendo esse trabalho tão maravilhoso de consolar os corações. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos podem levantar uma das mãos e dizer assim: Espírito Santo? Não está muito fraco, gente? Diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós, e o Senhor é o nosso Consolador. Ele é o nosso Consolador. Gente, todas as pessoas precisam disso. Por onde você anda, independente se elas sejam da nossa fé, se não é da nossa fé, não importa se ela tem talvez outra religião, se ela tem outro, sabe, não importa. Todas as pessoas precisam desse consolo e precisam desse conforto. Todas elas precisam disso também na vida delas. E nós somos o povo de Deus, nós temos o Espírito Santo. Nós podemos lançar essa graça, esta unção sobre a vida das pessoas que estão enfrentando também as suas lutas e os seus embates.
E olha que a tensão desses 2 anos foi bem maior, né? Por conta do momento em que nós todos estamos enfrentando. É verdade que você sabe que Deus está falando no meio de tudo isso. Você que é inteligente, e você é tão inteligente que está aqui nessa noite, você é tão inteligente que está conosco aí pela mídia, pela grande rede, você sabe que Deus está falando em tudo. Olha Deus falando, quanta voz de Deus em meio a tudo isso, hein gente? Dizendo, fica atento, seja vigilante, fica atenado, se prepare. Olha só, a voz de Deus. Eu acredito que você tem ouvido essa voz, essa voz falando. Como eu tenho ouvido essa voz dentro do meu coração, dentro do meu interior, dentro do meu espírito, Deus dizendo assim, fica atento aos sinais, fica atento, tudo está acontecendo, fica ligado. Deus falando. Ainda bem, gente, que a gente tem um Deus que fala, hein? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Nós temos um Deus que fala, gente. Ele está falando conosco e com a sua igreja. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Terceira aplicação que podemos fazer dessa narrativa da palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, todos nós precisamos experimentar dos milagres da parte do Senhor, do favor do Senhor. Todos nós precisamos. Aquela família foi alvo do milagre de Jesus, porque nós precisamos experimentar esses milagres do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa saúde. Todos nós precisamos experimentar, sabe, desses milagres. E eu sei que a IBN Novo Tempo aqui tem experimentado muitos milagres. Quem pode dar um glória a Deus aí, gente? Eu sei que vocês têm experimentado também grandes milagres, que começou até mesmo a partir da vida do nosso pastor presidente local aqui, pastor Pedro. Que coisa maravilhosa, que milagre lindo, que nós sempre lembramos e nós celebramos e manifestamos a nossa gratidão a Deus. Lembro quando ele me falou, me ligou, conversamos lá na CBN, e eu disse, meu Deus do céu. Daí pouco tempo nós já começamos a ouvir dizendo acerca daquilo que Jesus realizou. Você pode dar um glória a Deus aí? Porque nós precisamos experimentar também os milagres do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da reconciliação, nós precisamos dos milagres da restituição. E foi o que aconteceu aqui, gente. Olha só, que milagre. Família agora restituída, o filho agora foi entregue novamente ali à sua mãe. Quantas coisas estavam inseridas ali, hein, gente? De dor, de sangramento, quantos sonhos que estavam sendo ali agora sepultados. Mas Ele é o Deus que faz você sonhar de novo. Ele é o Deus que ressuscita sonhos, Ele é o Deus que ativa sonhos, Ele é o Deus que nos faz sonhar, e Ele é o Deus que nos faz realizar os sonhos. Ele é o nosso Deus. Quanta dor, quantas coisas inseridas ali, mas Ele chegou e restituiu aquela família. Por isso todos nós precisamos viver e experimentar dos milagres da parte do Senhor. Levante uma das mãos assim, diga Jesus. Diga Jesus, eu preciso, Jesus. Diga, eu preciso, Jesus, experimentar também, Senhor, dos milagres do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu casamento, no meu chamado, lá no meu trabalho. Eu preciso, Jesus. Todos nós precisamos, gente.
E glória a Deus que nós servimos um Deus especialista em fazer grandes milagres. Situação que humanamente era impossível, não tinha como ninguém fazer mais nada, mas o Deus do impossível chegou ali. E o Deus do impossível está presente aqui nesta noite, porque foi Ele mesmo que garantiu, foi Ele mesmo que selou isso, que aonde estivesse duas ou mais pessoas no nome dEle, Ele estaria presente. Quantos que estão aqui no nome de Jesus? Quantos? Jesus, nós já temos quórum mais do que suficiente para o Senhor operar os milagres. Nós já temos quórum mais do que suficiente. O Senhor garantiu duas ou mais. Então o Senhor está na liberdade de operar os grandes milagres aqui nesta noite, Jesus. Porque todos nós precisamos. Talvez o sonho de ressurgir no seu coração, na sua vida espiritual, a paixão por Deus, a paixão pela igreja, a paixão, sabe, pela sua casa, a paixão acesa dentro do seu coração, do seu espírito. Hoje, talvez alguém precisa do milagre físico mesmo, talvez alguém precisa do milagre de uma porta que precisa se abrir, sabe? Mas uma coisa eu sei: não importa qual seja o milagre ou o tamanho do milagre, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode realizar qualquer milagre na minha e na sua vida, porque todos nós precisamos dos milagres do Senhor, do favor de Deus e da reconciliação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quarta lição que nós podemos extrair dessa porção da palavra do Senhor, quando todos, olha aqui, que lindo isso aqui, que diz assim: e o que estava morto se assentou, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Meu irmão, minha irmã, toda a família, todas as pessoas precisa se dobrar diante do nome de Jesus de Nazaré. Todas as famílias, e ainda bem que você já se dobrou, ainda bem que grande parte da sua família já se dobrou diante do nome do Todo-Poderoso. Quantos aqui já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador aí? Todas as pessoas precisam, e glória a Deus que pelos quatro cantos dessa terra nós temos visto pessoas se dobrando diante do nome de Jesus. Eu sempre digo que o inimigo se deu mal mais uma vez na pandemia, porque se ele estava achando que ia parar a igreja, se ele estava achando que agora ia acabar com o povo de Deus, ele se deu mal mais uma vez. Quantos estão dando glória a Deus aí? Os planos do inimigo foram frustrados mais uma vez, e vai ser sempre frustrado, e que nenhum plano, nenhum projeto dele possa prosperar na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Agora precisamos nos render a Cristo, precisamos nos dobrar diante do nome dele e reconhecer como Senhor absoluto da nossa vida, da nossa história, colocar a nossa vida nele, entregar todo o nosso caminho a ele. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso que nos vai dar a garantia de uma eternidade com Ele. Quantos quer passar a eternidade com Jesus aí? Porque ai de quem
não alinhar o seu coração. Ai de quem não ouviu o que Deus vem falando. Olha o tanto que Deus vem falando, gente. Falando. Olha só que coisa maravilhosa. Deus falando, e vai continuar falando por um bom tempo, até fechar o período da graça. A hora que fechar, aí a coisa vai ficar muito tensa, mas precisamos nos render a nossa vida diante do Todo-Poderoso. E o finalzinho da narrativa diz assim, ó: e essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Olha que coisa maravilhosa, porque todos nós precisamos semear as boas novas e espalhar a notícia acerca do Rei da Glória. Espalhar. Olha como que é a expansão do Evangelho. Olha como que é a expansão do Reino de Deus. Jesus toca lá na minha vida, toca lá na sua vida, e isso vai se multiplicando, e você vai espalhando a fama de Jesus, espalhando o Evangelho, apregoando, derramando graça por onde você anda, por onde você caminha. Olha só, espalhando tudo aquilo que Ele tem feito na minha e na sua vida. Quantos já receberam milagres da parte de Jesus aqui? Quantos já receberam? 99,9% já receberam o toque e o milagre da parte do Senhor nosso Deus. Por isso, todos nós precisamos espalhar as boas novas do Evangelho. Louvado, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus continue falando ao meu e o seu coração. Que você continue, meu irmão, minha irmã, firme em Deus, perseverando, avançando, acreditando na graça, na bondade, nos milagres do Senhor. Você continue firme até o último dia aqui, firme. Você seja essa pessoa firme por dentro, coração firme em Deus, firme em tudo que Deus fez e faz, e em tudo que Deus pode fazer. Que você seja esta pessoa no nome de Jesus de Nazaré, até o último dia, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quantos recebem essa palavra nessa noite aí? Então se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar juntos. Que Deus possa tocar em todos nós, que Deus possa tocar naquele lugar que talvez esteja morto, como era o caso daquele jovem, mas algo que esteja morto na nossa vida, talvez um dom espiritual, talvez algo que Deus já deu para a gente. Deus possa tocar também aqui nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Deus possa tocar na nossa trajetória, na nossa fé, meu irmão. Olha que Deus toca e levanta a gente assim pela fé, hein? Um homem de Deus cheio de fé, uma mulher de Deus cheia de fé, que Ele possa fazer isso com todos nós aqui nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Você que precisa de um toque, de um milagre físico, você que precisa de um toque, de um trabalho, Deus pode fazer isso aqui nessa noite, porque Ele não mudou. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Ele não mudou. Calmar o seu coração e continuar firme, buscando a Deus, clamando ao Senhor, porque Ele vive e reina eternamente.